Oi, eu sou o Felipe e sejam bem-vindos a mais uma Sexta Maldita. Nosso caso de hoje começa no dia 1º de março de 1932. Um desaparecimento de quase um século que, apesar de legalmente resolvido, ainda deixou uma porção de perguntas para trás. Foi nesse dia que um bebê de 1 ano e 8 meses foi sequestrado dentro da própria casa em Nova Jersey e acabou mudando a história dos Estados Unidos para sempre. Mas antes de a gente entrar no caso de hoje, deixa eu te pedir um favor rapidão. O meu livro Assim Disse o Universo pode ser vencedor do prêmio LeBlanc, só depende de vocês. Os finalistas são definidos por voto popular, então entra no primeiro link aqui no comentário fixado. Lá tem um formulário e tudo o que você precisa fazer é colocar um e-mail, seu nome e na categoria Romance Nacional Inédito você digita Assim Disse o Universo. Pronto, considere já agradecido o seu voto. Lembrando que hoje e amanhã, ou seja, dias 9 e 10 são os últimos dias para votar. Então, corre lá. E não se esquece de comprar o livro e ler, claro, se você não leu. Agora sim, para descobrir quem sequestrou essa criança e todas as reviravoltas malucas desse caso, vem comigo. Por volta das 8 da noite, no primeiro dia de março de 1932, a enfermeira Betty Gall colocou Lindbergh Jr. em seu berço para dormir. A criança era o primogênito do piloto Charles Lindbergh e da escritora Anne Morrow. Aproximadamente às 9h30, Anne ouviu um som estranho enquanto tomava banho. Charles estava no primeiro andar da casa quando ouviu um estalo forte que acreditou ser uma queda de um caixote de laranjas na cozinha. Então, ambos apenas ignoraram os sons. Às 10 horas da noite, a enfermeira voltou para o quarto e rapidamente gritou para os pais, avisando que algo assustador tinha acontecido. O bebê não estava mais em seu berço. O homem correu imediatamente para o quarto do bebê. Não havia choro, sons de brincadeiras, balbúcios de uma criança ensaiando suas primeiras palavras. Toda a informação que aquele lugar lhes dava eram as manchas de terra pelo chão e o silêncio escandaloso da carta. Havia uma folha de papel com uma mensagem escrita à mão, dentro de um envelope em cima do peitoril da janela. Lá fora, o vento da primavera tentava acalmá-lo sem êxito. Com as letras tortas de alguém que não tinha muita familiaridade com a escrita, repleto de erros gramaticais, a carta dizia: Prezado Senhor, tenha $50 mil prontos, $25 mil em notas de 20, $15 mil em notas de 10 e $10 mil em notas de 5. Após 2 a 4 dias, informaremos onde você deve entregar o dinheiro. Nós o avisamos que se tornar qualquer coisa pública ou se notificar a polícia, a criança está em risco. A indicação para todas as cartas são a assinatura e 3 buracos. E junto a isso, uma assinatura no formato do seguinte símbolo. Charles Lindbergh pegou sua arma e chamou o mordomo Ollie Waterley. Os dois verificaram toda a casa em busca do culpado pelo desaparecimento de seu filho. Dentro do quarto, apenas resquícios de lama, indicando que, possivelmente, o invasor tinha deixado pegadas para trás. Quando nada mais deu resultado, foram para fora e verificaram todo o terreno ao redor. Embaixo da janela, onde a carta tinha sido encontrada, havia pedaços do que seria uma escada de madeira e um cobertor infantil usado pelo menino no momento de seu desaparecimento. Qualquer dúvida foi substituída pelo mais absoluto pavor daquela constatação. O pequeno Lindbergh Jr. tinha sido levado por um criminoso, e eles não tinham ideia do que fazer. O mordomo ligou para o departamento de polícia de Hopewell, cidade mais próxima de onde eles viviam. Já Charles Lindbergh ligou para seu amigo Henry Breckinridge, advogado e político, explicando o que tinha acontecido. Em seguida, ligou para a polícia do estado de Nova Jersey. O pai foi informado que as primeiras 72 horas de um desaparecimento são cruciais para encontrar a vítima ainda com vida. Então, criou-se uma corrida contra o tempo. Tanto os policiais de Hopewell quanto a polícia do estado de Nova Jersey se envolveram até o último fio de cabelo no caso e conduziram uma busca exaustiva nos arredores da propriedade para tentar encontrar o menino. E nada parecia dar qualquer resultado.
Quando a lua os cobriu, os músculos cansaram e os relógios avisavam que a meia-noite já os tinha alcançado faz tempo, um especialista em impressões digitais chegou e examinou as madeiras encontradas em frente à casa. O responsável ou responsáveis pelo crime não tinham deixado nenhum registro útil para trás. A conclusão da polícia era de que alguém havia se preparado muito para esse dia, se utilizando de luvas e proteções especiais nos sapatos. No quarto, também não havia qualquer impressão digital de adultos. Em um exame mais minucioso, ficou claro que a pessoa que tinha construído aquela escada precária era alguém que sabia o básico da construção com madeira. Havia erros, claro, mas a técnica estava correta. A pessoa já tinha feito uma escada antes. Mais tarde, um profissional seria contratado pela polícia para determinar quantos tipos diferentes de madeira foram usados, qual era o padrão feito pelos furos dos pregos e se a escada tinha sido feita em um ambiente externo ou interno. Esse relatório seria de extrema importância para o desfecho dessa história. Mas a gente já chega lá. No dia seguinte, em 2 de março de 1932, J. Edgar Hoover, o diretor do FBI, que na época era apenas BI, ou seja, o Bureau de Investigação, sem o federal no nome, e sim, isso também vai ser importante, entrou em contato com o Departamento de Polícia de Nova Jersey para colocar o FBI à disposição para ajudar no caso. E justamente por causa da ausência desse F. Na época, o FBI não tinha jurisdição para atuar diretamente no caso, justamente por causa das leis federais. Sequestro não era um crime federal. Mas isso mudaria em breve. Então, apenas para facilitar, eu vou continuar chamando a agência de FBI. No terceiro dia, o estado de Nova Jersey colocou uma recompensa de $25 mil para qualquer informação que ajudasse a solucionar o caso. 3 dias e nenhum sinal de Lindbergh Jr. E esse é o momento de abrir 2 parênteses rápidos aqui, porque foi no 4º dia que outra trama relacionada começou a se desenrolar. Uma história paralela maluca, mas que ajudaria de certa forma. Em 4 de março de 1932, a socialite, que é um nome bonitinho demais para gente rica encostada, Evelyn McLean contratou um detetive particular para ajudar no caso, Gaston Bullock Means, um ex-agente do FBI. Ela pediu que ele usasse tudo o que sabia dos seus tempos de investigador e também suas conexões no submundo da costa leste para ajudar na busca pela criança. Para sua surpresa, Means disse que não ajudaria na busca. Ele não ajudaria porque sabia exatamente o paradeiro do menino. Ele ofereceu seus serviços mediante o pagamento de $100 mil para repassar aos sequestradores. Evelyn McLean enviou o dinheiro a Gaston e ele desapareceu. Estranho, alguém mais sensato diria. Um outro detetive, parceiro de Gaston, mantinha Evelyn informada das dificuldades na perseguição dos criminosos. Algum tempo depois, Gaston foi até a casa de Evelyn e disse que precisaria de mais $4 mil para pagar as despesas dos sequestradores. Ela tinha um cheque de $6 mil descontados em um dos bancos em Washington e entregou $4 mil a ele. Depois de tanta enrolação sem nenhum resultado real, Evelyn começou a pressionar o detetive. E assim, finalmente, Gaston marcou um encontro com a socialite em um resort no sul dos Estados Unidos, onde prometeu finalmente trazer o bebê. Em vez disso, ele apareceu com um homem que ele apresentou como o rei dos sequestradores, que disse a ela como e quando o bebê seria entregue. Todos naquela reunião receberam um código. Gaston era o número 27. O rei era o número 19. O advogado e enxadrista Norman Tweed Whittaker, parceiro de Gaston, era a raposa. E a milionária Evelyn McLean era o número 11. Por fim, o bebê seria chamado de O Livro. Mais um tempo se passou e o pequeno Lindbergh Jr. não apareceu. Aquilo tinha sido o estopim para que a mulher entendesse o que estava acontecendo. Gaston não tinha informações privilegiadas e não passava de um golpista profissional se aproveitando da comoção nacional. E tudo o que Gaston tinha para oferecer àquela mulher era mais um pedido de dinheiro.
Dessa vez, a demanda era por mais $35 mil. Como era de se esperar, Evelyn estava cansada de ceder aos pedidos do estelionatário e se recusou a dar mais dinheiro. Mas não apenas isso, como também exigiu que o homem devolvesse todo o dinheiro que tinha dado. Gaston concordou e marcou um encontro para que pudesse devolver. E, obviamente, não apareceu. Antes tarde do que nunca, Evelyn finalmente decidiu avisar a polícia de todo o caso que tinha acontecido. Agora, além do desaparecimento de uma criança, os policiais tinham que lidar com um golpista atrapalhando o caso. Mas não durou muito porque ele foi capturado pouco tempo depois. Confrontado sobre o golpe, ele demonstrou espanto e manteve a sua versão. Ele disse que foi até o lugar onde o encontro tinha sido marcado e que alguém enviado por Evelyn ofereceu o código correto. Como era parte do acordo, ele devolveu todo o dinheiro. E a golpista era ela. Infelizmente, não teria como devolver o dinheiro. Obviamente, o charlatão, com seu extenso histórico de mentiras, não pôde provar nada do que falava, e junto com o seu parceiro, Norman Whitaker, os dois foram considerados culpados por roubo e extorsão, mas o dinheiro nunca foi recuperado. Whitaker ficou preso por 18 meses e Gaston foi condenado a cumprir 15 anos em uma penitenciária federal e passou por várias antes de morrer aos 59 anos, ainda preso. Uma delas foi a famosa prisão de Alcatraz, e foi lá onde ele acabou fazendo amizade com o Al Capone, que surpreendentemente viria a se tornar uma figura importante para esse mistério também. O caso de Lindbergh Jr. ganhou tanta notoriedade que Evelyn não seria a última a presenciar a falta de escrúpulos humana para se aproveitar do desaparecimento de um bebê e conseguir algo em troca. O mafioso Al Capone também quis pegar carona nisso. Como você deve ter percebido, a notícia do sequestro se espalhou rapidamente. Mais ou menos o que aconteceu com o caso da mulher na casa abandonada, um monte de abutres se reuniu em volta da propriedade. Só que dessa vez, não para fazer dancinha do TikTok. Nesse caso, centenas de pessoas invadiram a propriedade para ver o que descobriam. E tudo o que conseguiram fazer foi destruir qualquer evidência de pegadas que a polícia pudesse usar mais tarde. Junto com a polícia e os curiosos, pessoas importantes e bem-intencionadas chegaram à propriedade e procuraram por Lindbergh, o pai do menino. 3 coronéis militares ofereceram sua ajuda, embora apenas um tivesse experiência em casos do tipo. Era Herbert Norman Schwarzkopf, superintendente da Polícia Estadual de Nova Jersey. Juntando-se à equipe chegou William J. Donovan, um militar veterano da Primeira Guerra Mundial, que mais tarde chefiaria o Escritório de Serviços Estratégicos, ou apenas OSS. E se você não conhece a sigla OSS, é porque é a versão mais antiga de um departamento que você com certeza conhece. Essa era o que viria a se tornar a CIA. Com a ajuda desses militares, Lindbergh e sua família especularam que o sequestro tinha sido perpetrado por figuras do crime organizado. Nesse momento, Charles Lindbergh usou sua influência para controlar a direção da investigação. Eu vou explicar direitinho quem era o Charles Lindbergh já e toda a sua importância política. Tudo que você precisa saber por agora é que ele pertencia à aeronáutica americana e era um piloto bem conhecido. Juntos eles levantaram a teoria de que a carta tinha sido escrita por alguém que falava alemão. A hipótese era de que a dificuldade com o inglês indicava que o escritor não era nativo de algum lugar que tinha o idioma como língua materna. E mais, provavelmente vinha de algum lugar de ascendência alemã. Os erros do inglês indicavam que a pessoa tinha os fonemas alemães em mente enquanto escrevia. Atendendo os pedidos de Charles, uma vez que a polícia não estava dando conta, os amigos influentes contrataram Mickey Rosner, um cara controverso já bem conhecido da Broadway, que, segundo rumores, conhecia bem os mafiosos americanos. Rosner recorreu a 2 proprietários de Speakeasy, que eram os bares escondidos na época da Lei Seca. Os 2 mafiosos eram Salvador Spitale e Irving Beats. Lindbergh rapidamente aceitou a dupla e os nomeou seus intermediários para lidar com a máfia.
Assim, conseguiram ter acesso a imigrantes envolvidos no submundo do crime. Foi assim que a família conseguiu o contato de várias figuras do crime organizado. Notadamente, Al Capone foi um dos que acabou sendo contactado mesmo de dentro da prisão. O mafioso se ofereceu para ajudar e encontrar o bebê em troca de favores legais. Especificamente, Al Capone ofereceu sua assistência em troca de ser liberado da prisão, sob o pretexto de que sua influência nas ruas seria mais eficaz. Claro, o Al Capone ainda não tinha se encontrado com o Gaston em Alcatraz ainda. Isso estava reservado para o futuro, muitos anos depois do caso ter sido resolvido. Ele estava em Cook County, em Chicago, quando fez a oferta que rapidamente foi negada pelas autoridades. Mas as manchetes anunciando que o Al Capone tinha se oferecido para resolver um crime que a polícia vinha se demonstrando incapaz não ajudava muito a imagem da instituição americana. Só que não precisava da ajuda de qualquer um desses grupos de criminosos para solucionar o crime. Outra pessoa ajudaria muito mais a descobrir o paradeiro do menino: o próprio sequestrador. E claro, John Condon. Em 6 de março, uma nova carta de resgate chegou pelo correio à casa de Lindbergh. A carta tinha sido carimbada em 4 de março no Brooklyn e trazia as marcas vermelhas e azuis perfuradas, o mesmo símbolo da carta original. O resgate foi aumentado para $70 mil. Uma conferência policial foi convocada pelo governador de Trenton, Nova Jersey, que contou com a presença de promotores, autoridades policiais e representantes do governo. Várias teorias e políticas de procedimento foram discutidas. Detetives particulares também foram contratados pelo advogado que Lindbergh tinha ligado no início disso tudo, o Henry Breckinridge. Infelizmente, nada disso rendeu muitos frutos. Continuavam sem pistas de onde a criança poderia estar. 2 dias depois, outra carta, dessa vez recebida por Henry. E nela estava escrito que um intermediário indicado pela família não seria aceito e pedia que eles avisassem que tinham recebido a carta, publicando nos classificados de um jornal. A única pessoa com quem eles negociariam era John Condon. O que traz a pergunta óbvia que é: quem diabos é John Condon? Enquanto tudo isso acontecia, um professor aposentado chamado John F. Condon enviava uma carta para o jornal Bronx Home News. Seu texto foi publicado e nele o homem oferecia um montante adicional de $1.000 para que os sequestradores deixassem a criança em um lar católico para ser resgatada. E surpreendentemente, o sequestrador respondeu. No dia seguinte, ele recebeu uma resposta à sua carta aceitando os seus serviços e instruindo a colocar a mensagem "Money is ready", um inglês completamente errado que se traduziria como "o dinheiro está pronto", no jornal New York American. Havia também um envelope menor que deveria ser entregue ao pai de Lindbergh Jr. Condon imediatamente ligou para ele e leu a carta que tinha recebido. Ele então perguntou a Lindbergh se deveria ler a carta em anexo. Lindbergh disse: "Por favor, abra com cuidado e leia para mim." Na carta dizia: "Caro senhor, o senhor Condon pode atuar como intermediário. Você deve dar a ele os $70 mil. Faça um pacote do tamanho aproximado que iremos indicar." Abaixo disso, havia um esboço de como deveria ser a caixa, indicando todas as medidas específicas. O resto da nota dizia: "Nós já notificamos quais são os tipos de notas. Nós avisamos a você para não tentar nenhum tipo de armadilha. Se você ou outra pessoa notificar isso à polícia, haverá um atraso adicional. Depois que tivermos o dinheiro em mãos, diremos a você onde encontrar seu filho. Mas antes de lhe contar o endereço, haverá um atraso de 8 horas. "Isso é tudo?" Lindbergh perguntou. Condon acrescentou que havia algum tipo de desenho no canto inferior direito da página. 2 círculos interligados com 3 pequenos furos no desenho. Era a confirmação de que a autoria da carta era verdadeira. Lindbergh convidou John Condon para encontrá-lo em Hopewell. Por volta de 10 de março de 1932, John Condon recebeu os $70 mil em dinheiro das mãos de Charles Lindbergh como resgate e imediatamente iniciou as negociações para o pagamento. Qual seria o meio de comunicação entre Condon e os sequestradores? As colunas de jornal.
Ele deveria anunciar sob um pseudônimo. E assim, um misterioso Jaffe anunciou nos classificados do New York American: o dinheiro está pronto. Assinado Jaffe. Por volta das 8h30 do dia 12 de março, após receber um telefonema anônimo, Condon recebeu a visita de Joseph Perron, um motorista de táxi. O homem entregou um envelope com uma carta e disse ter recebido de um desconhecido que não se identificou, apenas disse que deveria entregá-la. A mensagem afirmava que outra carta seria encontrada debaixo de uma pedra em um terreno vazio, a 30 metros de uma estação de metrô afastada. Condon estava acompanhado por um guarda-costas, mas o dispensou nessa última parte. Sozinho, ele foi até o lugar como indicado e encontrou a sexta carta. Seguindo as instruções dessa nova carta, o professor encontrou um homem não identificado, que se autodenominava John, no cemitério de Woodlawn. Eles discutiram o pagamento do resgate. Depois disso, o FBI então contratou um desenhista para fazer um retrato falado através das descrições dadas por Condon e pelo taxista. A descrição de ambos batia. O suposto sequestrador tinha seu possível rosto em todos os jornais agora. De acordo com Condon, o homem parecia estrangeiro, mas permaneceu nas sombras durante a conversa, e portanto era impossível conseguir olhar diretamente para o seu rosto. O homem disse que seu nome era John e contou a sua história. Ele disse que era um marinheiro escandinavo, parte de uma gangue de 3 homens e 2 mulheres. O bebê estava sendo mantido em um barco ileso, mas seria devolvido apenas após o resgate ser pago. Quando Condon expressou dúvidas de que o tal John realmente tivesse o bebê, ele prometeu alguma prova. O sequestrador logo devolveria o traje de dormir que o bebê usava quando foi levado. Durante os próximos dias, o Dr. Condon repetiu seus anúncios, pedindo mais contato e declarando sua disposição a pagar o resgate. 16 de março de 1932. Mais de 2 semanas desde o desaparecimento. O desespero agora vira uma massa disforme que começa a se confundir com a desistência. A aceitação cruel de que aquela criança teria seu futuro negado pelas mãos de um criminoso sem qualquer regra moral. Era o limite para a família e para a imagem de nação segura que se desmanchava diante dos olhos dos americanos. Como dormiriam e pagariam impostos sabendo que uma criança de menos de 2 anos sumira e nada foi feito? A pressão em cima das autoridades aumentava a cada dia e até mesmo o presidente Roosevelt era tido como culpado. Autoridades de Nova Jersey anunciaram uma recompensa de $25 mil pelo retorno seguro de Little Lindy. A família Lindbergh ofereceu uma recompensa adicional de $50 mil. Naquela época, a recompensa total de $75 mil, aproximadamente $1.200.000 corrigido para valores atuais, era não só muito dinheiro pelo número, mas ainda maior se considerar que o país estava no meio da Grande Depressão. E então, Condon recebe uma encomenda pelo correio. Dentro da caixa, a 7ª carta e uma roupa infantil de dormir. Depois que Charles Lindbergh identificou a roupa como sendo realmente do seu filho, Condon colocou um novo anúncio no jornal. O dinheiro está pronto. Sem policiais. Sem serviço secreto. Venha sozinho, como da última vez. As cartas continuaram. A 8ª foi recebida por Condon em 21 de março, insistindo no cumprimento total e informando que o sequestro havia sido planejado há 1 ano. Em 30 de março, a 9ª carta de resgate foi recebida por Condon, ameaçando aumentar a demanda para $100 mil e recusando um código para uso em colunas de jornais. E em 1º de abril, Condon recebe uma carta, dizendo que era hora de o resgate ser entregue. A 10ª carta de resgate, recebida pelo Dr. Condon em 1º de abril de 1932, instruía-o a ter o dinheiro pronto na noite seguinte, ao qual Condon respondeu com um anúncio no jornal. A 11ª carta de resgate foi entregue a Condon em 2 de abril de 1932. Por outro taxista não identificado que disse que a recebeu de um homem desconhecido. A carta o instruía a ir em uma estufa, numa rua específica. Lá, ele encontraria outra carta embaixo de uma pedra.
E assim foi feito. Seguindo as instruções dessa carta, Condon se encontra novamente com o sequestrador, que pedia para ser chamado apenas de John. Ele explica que conseguiram apenas $50.000 e que não poderiam pagar os 75 mil. Essa quantia foi entregue ao estranho em troca de um recibo, e a 13ª carta, contendo instruções indicando que a criança sequestrada poderia ser encontrada em um barco chamado Nellie, perto de um vinhedo em Massachusetts. O estranho então caminhou para o norte, entrando em uma floresta do parque. No dia seguinte, uma busca sem sucesso pelo bebê foi feita perto do tal vinhedo indicado. A busca foi repetida mais tarde, e Condon tinha certeza de que reconheceria o John se o visse novamente. O resgate tinha sido embalado em uma caixa de madeira feita sob medida, na esperança de que mais tarde pudessem identificá-lo. O dinheiro do resgate incluía, além das notas, vários certificados de ouro. Como os certificados de ouro estavam prestes a serem retirados de circulação, esperava-se que maior atenção fosse dada a quem os gastasse. As notas não foram marcadas, mas seus números de série foram todos registrados. A família cumpriu com a sua parte, pagando o dinheiro, e o bebê não apareceu. O paradeiro de Lindbergh Jr. permaneceu um mistério por quase 2 meses. Foi em 12 de maio de 1932, quando o corpo do bebê sequestrado foi encontrado quase sem querer, parcialmente enterrado e em decomposição. A cerca de 6,5 km a sudeste da casa de Lindbergh, a 13 metros da estrada. O corpo da criança estava virado para baixo, coberto de folhas e insetos, e era pouco mais que um esqueleto. O contorno de uma forma em um monte escuro e turvo de vegetação apodrecida. A perna esquerda estava faltando do joelho para baixo, assim como a mão esquerda e o braço direito. A maioria de seus órgãos havia desaparecido. Provavelmente animais selvagens que habitavam a área arborizada tinham passado por ali. O corpo se decompôs tão completamente que não foi possível, a princípio, determinar se era menino ou menina. A descoberta foi feita por William Allen, assistente do caminhoneiro Orville Wilson. A cabeça estava esmagada e havia um buraco no crânio. O corpo foi identificado como sendo realmente de Lindbergh e cremado em Trenton, Nova Jersey, em 13 de maio de 1932. Mas não é porque o sequestro foi resolvido e a criança foi achada que esse caso foi solucionado. Claro que não. É aqui que tudo começa a ficar estranho, porque o exame do legista mostrou que a criança estava morta há cerca de 2 ou 3 meses e que a morte foi causada por uma pancada na cabeça. Durante toda a busca pelo menino, ele já estava morto. Nunca houve chance de resgatá-lo. Em junho de 1932, depois de alguns meses de investigação, as autoridades começaram a suspeitar que o crime havia sido cometido por alguém que os Lindbergh conheciam. Talvez o sequestrador estivesse mais perto do que eles imaginavam. E é aqui onde eu faço uma coisa que eu nunca fiz antes. Infelizmente, esse Sexta Maldita acaba por aqui. Mas calma, é só pela necessidade de agradar o algoritmo mesmo. Vídeo grande significa baixa retenção e o YouTube acaba me punindo por isso. Se ainda não for inscrito, se inscreve aí para não perder. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre o culpado e as porções de teorias a respeito de quem realmente estaria por trás de todo esse caso maluco. Envolve pegadinhas perturbadoras, nazismo, traição de pessoas próximas e muito mais. Eu tenho certeza que a espera vai valer a pena. Então, muito obrigado por assistir até aqui e a gente tem um encontro marcado amanhã no próximo vídeo. Fui!